Olá, aqui é Pedro Neri do canal Gestão de Sucesso e hoje eu quero conversar com você sobre uma das grandes dificuldades que os empresários e gestores brasileiros encontram, que é em delegar tarefas. Essa é uma atividade fundamental para o funcionamento e crescimento da empresa. Porque se você não consegue delegar tarefas, você não consegue expandir seu negócio. Você não consegue resolver a demanda do seu cliente. Porque você precisa de ajuda. Você precisa dos seus funcionários, você precisa de terceirizados, de fornecedores, muitas vezes até do cliente, para resolver a necessidade dele. Então, se você não tiver a capacidade de delegar, você não consegue alcançar os seus objetivos. E o que a gente vê por aí, especialmente nas pequenas empresas, é a enorme barreira, a enorme dificuldade que eles têm em delegar. Geralmente os negócios começam a balançar justamente no momento em que o empresário, ele sozinho, por conta própria, conseguia resolver as demandas da empresa, a empresa começa a crescer, ele começa a ter que contratar funcionários, e aí que surge a grande dificuldade. É aí que o negócio para. E aí vem problemas financeiros, problemas de satisfação do cliente, e muitas vezes o negócio desmorona. Então eu quero aqui te ensinar os 5 passos, as 5 respostas que você precisa para delegar uma atividade com sucesso e fazê-la ser bem executada. Primeiro passo, gente, você precisa definir o que fazer. Você precisa deixar bem claro para a pessoa para a qual você vai delegar qual é o objetivo dela, qual é o resultado final esperado dela. E o que a gente vê muitas vezes é que o empresário acha que o funcionário sabe o que ele deve fazer. E na maioria das vezes, ele não sabe o que deve ser feito. Mesmo quando você pergunta, fulano, você sabe fazer isso aqui? Sei. Uma parte das pessoas não gosta de pagar de burro, de que não sabe fazer. Você tem vergonha de falar que não sabe. Muitas pessoas têm essa limitação. E você, gestor, não pode correr esse risco. Você precisa definir bem claro qual é o objetivo dela. Qual é o resultado final que ele deve esperar. Então, primeiro ponto, definir o que fazer. Segundo ponto, fundamental, por que fazer. O profissional que está do seu lado precisa entender por que ele está fazendo isso. E muitos gestores, muitos empresários deixam de fazer isso. Deixam de explicar para o seu colaborador, para o seu funcionário, por que ele faz aquela atividade. E por não entender por que ele faz mal feito. Ou mesmo ele deixa de ter uma novidade, ter uma inovação, porque ele lá metendo a mão na massa, ele vai ter um ponto de vista melhor do que o seu. Ele podia te ajudar a resolver o problema de uma maneira muito melhor, se ele entendesse por que ele faz aquilo. Então, segundo ponto, você precisa definir e deixar claro por que fazer aquela tarefa. Especialmente na geração Y que a gente vê no mercado de trabalho, se eles não entendem o que eles estão fazendo, eles não se engajam. Então você precisa definir por que fazer. Terceiro ponto, gente, definir como fazer. É indispensável que você, gestor, empresário, defina o caminho das pedras. Defina um mapa, um roteiro de cada atividade que deve ser executada. Não deixe essa tarefa para o seu delegado, para o seu funcionário, porque muitas vezes o caminho das pedras dele pode não ser o melhor caminho. Pode ser um caminho mais longo, pode ser um caminho errado. Então você precisa definir esse caminho das pedras. De preferência, definir junto com ele. Quais são as atividades que devem ser executadas para que aquele objetivo final, para que o que seja alcançado. Quarto ponto, é necessário definir quem. Quem vai fazer? E aí você pode me perguntar, Pedro, você não está delegando a atividade para o João? Quem vai fazer é o João, não necessariamente. Pode ser que o João precise de ajuda. Pode ser que o João precise envolver profissionais de outras áreas. E você precisa definir quais são esses profissionais que podem ser envolvidos, em que medida. Porque uma tendência natural que todos nós temos, gente, é de procrastinar e de tentar jogar a responsabilidade para os outros. Então você precisa definir claramente quem vai fazer, quem é o responsável por aquela entrega. E por fim, o quinto ponto, quando fazer. Indispensável definir quando uma atividade deve começar e quando ela deve terminar. Porque se você não define isso claramente, a atividade começa atrasada e ela não termina. Quando termina, termina fora do prazo. Então é necessário que você defina o prazo, de preferência de cada uma daquelas subatividades do como. Cada etapa, cada subetapa do como tem uma data atrelada. Porque aí sim você vai ter condições de aferir se aquilo está sendo feito ou não. Então, gente, esses são 5 critérios para você fazer uma delegação bem feita e alcançar sucesso nesse caminho. Agora lembra, você delega sempre a atividade, mas a responsabilidade de tudo que acontece na sua empresa, na sua equipe, é sua, gestor. A responsabilidade é sua. Então, você deve delegar para as pessoas,
mas você deve acompanhar, deve dar suporte para tirar dúvida, para fiscalizar se está sendo bem feito, porque a atividade você delegou, mas a responsabilidade, meu caro, ela é sua. Coloque em prática esses 5 pontos, você vai ver como o seu desempenho e o desempenho da sua equipe vão melhorar muito. Fez sentido para você? Dá um curtir aqui no nosso vídeo. Seu feedback é muito importante para saber se eu estou no caminho certo. Se você conhece alguém que de repente precisa melhorar essa atividade de delegação, marca ele aqui embaixo, manda esse vídeo, compartilha com seus amigos. Talvez esse vídeo possa ajudar muitos empresários a resolver um problema muito sério que é a delegação. E curta o nosso canal no Facebook, Pedro Nery Gestão de Sucesso, no YouTube, onde estão todos os nossos vídeos também, Pedro Nery Gestão de Sucesso, e no Instagram, nesse endereço que eu vou colocar aqui embaixo, para você acompanhar nossas publicações e poder compartilhar essa missão que é ajudar os empresários a alcançar o seu sucesso através de boas práticas de gestão. Obrigado pelo seu apoio, um abraço forte e até breve. Tchau, tchau!